Olá, acadêmicos de licenciatura em matemática. Vamos analisar os exercícios propostos no tópico 5 sobre função afim. A função afim é a função na forma de f de x igual a vezes x mais b. A função afim, também conhecida como função polinomial de primeiro grau, e não como em muitos vídeos a gente observa na internet, função de primeiro grau, porque função não tem grau. O que tem grau é o polinômio que designa a função. Então, nós temos que y é igual a f de x igual a vezes x mais b, onde o x é a variável independente e o y é a variável dependente que depende dos valores atribuídos a x. O a é o coeficiente angular que determina o ângulo entre o gráfico e o eixo x. O b é o coeficiente linear e é onde o gráfico corta o eixo y. Então, tomamos um plano cartesiano formado por dois eixos, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo x, que é o eixo das abscissas. O ponto de encontro entre os dois eixos nós chamamos de origem, e é o ponto 0, 0, origem do plano cartesiano. Vamos ter, então, um gráfico mais ou menos da seguinte forma. Então, aqui é o ponto x0 e y, que é o valor de b, onde o b corta esse eixo y, e aqui é o valor que a gente vai obter de x e o y0. Esse ponto e esse ponto, os pontos que são distribuídos para formar o gráfico, nós chamamos de par ordenado. Um par ordenado é formado por um valor correspondente ao x e um valor correspondente ao y. Para construirmos um gráfico de uma função polinomial de primeiro grau ou de uma função afim, basta nós conhecermos dois pontos. Então, para resolver aqui a letra A, vamos fazer o seguinte. Temos um plano cartesiano. Minha coordenação motora não é muito boa, né? O eixo y, o eixo x, a origem. Vamos dividir em alguns pontos. 1, 2, 3, 4. Do 0 para a direita, o crescimento é positivo. 2, menos 3, negativo. Para baixo é negativo. Para cima é positivo. Eu coloquei aqui números inteiros, mas sabemos que entre os números inteiros existem os números racionais. Vamos atribuir alguns valores aqui a x na letra A. Então, nós temos que um valor, a gente sabe que vai cortar o eixo y no ponto menos 1. Então, esse gráfico vai cortar aqui embaixo, ó. O B determina onde vai cortar o gráfico. X, 2x menos 1, e aí teremos os valores de y. Quando x for 0 e quando x for 1, vamos colocar assim.
Então, quando x for 0, nós vamos ter 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 menos 1, que vai ser igual a menos 1. Este ponto aqui. 2 vezes 1 menos 1 vai ser 2 menos 1, 1. Então, aqui a gente sabe que vai cortar no menos 1, nem precisávamos ter feito. E quando o x for 1, o y também vai ser 1. A gente olha o x aqui, o 1, e traça. E aqui está o outro ponto. Traçamos a reta ligando os pontos. Meu traço não é perfeito, mas tudo bem. Então, tá aqui o par ordenado 1 e 1, e o par ordenado 0 e menos 1. Observamos que essa reta é uma reta crescente, porque o valor correspondente de A maior que 0, então A é positivo, o que designa uma função crescente. Uma outra forma de obtermos o gráfico de uma função afim é analisarmos a equação. Vamos construir um plano cartesiano aqui. 1, 2, 3, menos 1, menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Sabemos que a função vai cortar o eixo y no ponto menos 1. Então, neste ponto aqui, ponto menos 1, a função vai cortar. Sabemos que ela vai ter uma inclinação positiva, porque o A é positivo. Então, pegamos a equação 2x menos 1 igualamos a 0. E vamos obter, assim, o valor de x. 2x vai ser igual a 1, x vai ser igual a 1 meio. 1 meio é o mesmo que 0,5. Então, mais ou menos aqui, ó, 0,5, nesse ponto 0,5, a função vai cortar o eixo x. Então, aqui temos o ponto 0 e menos 1. E aqui temos o ponto 1 meio e 0. Vamos tentar traçar o gráfico, que vai ser mais ou menos isso daqui. A letra B, y igual x mais 2. Atribuindo valores para x, obteremos os valores de y. Então, 0 e 1. Vamos usar esses mesmos valores aqui. Quando o x for 0, o y vai valer 2. Quando o y for 1, o y vai valer 3. Então, os pares ordenados que nós queremos é 0 e 2, 1 e 3. Traçando o plano cartesiano, x, y, vamos ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Os pontos que nós queremos, deixa eu trocar a cor aqui, são 0 e 2, ó, de fato, o 2 é o local onde o gráfico corta o eixo y, 1 e 3. 1 e 3. Ponto para ordenado ou ponto 1, 3. E o ponto 0 e 2. Podemos obter também o valor igualando essa equação
a 0, obteremos o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo x também, que é o ponto -2 para x e 0 para y. Poderíamos ter escolhido só esses dois pontos para traçar o gráfico, ou estes outros dois pontos aqui, ou atribuindo algum outro valor também conseguiríamos o mesmo gráfico. Observamos que como o valor que acompanha o x, o coeficiente angular 1 é positivo, o gráfico é uma função crescente. Letra C. Y igual 3x mais 2. Observando a equação, notamos que vai cortar o eixo y no ponto mais 2. Esse daqui vai ser o ponto onde vai cortar o eixo y, 0 e 2. E se atribuirmos um outro valor aqui, ó, na equação, um valor para x, vamos ter 3 vezes x mais 2. Se atribuirmos 1, vai ter 3 vezes 1 mais 2, que é 5. Quatro, 5. Então, vai ser... O ideal quando estamos fazendo é utilizar uma régua, né? Se igualarmos a equação a 0, vamos ter que o ponto menos 2/3 corta o eixo x. Então, 2/3, 2 dividido por 3, para quem não sabe fazer, negativo, né? Vai dar 0,6, 18, aproximadamente 0,6, ó. Aqui, ó. Menos 2/3 e 0.